Olá, amigos e amigas que acompanham o site TN Brasil TV. Estamos mais uma vez aqui para um bate-papo. Vamos falar sobre assuntos, isso mesmo, assuntos relacionados à advocacia. E hoje, claro, nós convidamos um advogado que tem uma história, tem uma militância, tem uma expertise, que com certeza será muito bem aqui explorada no nosso bate-papo. Eu estou falando de Tony Eber, advogado. Inclusive temos aqui algumas informações, né? Não irei dizer todas agora, mas no transcorrer aqui da conversa nós vamos passando algumas informações. Então, Tony Eber Ribeiro Nunes, advogado, palestrante e fundador da advocacia Tony Eber, referência no estado do Pará nas áreas criminal, bancária, previdenciária e civil. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, para mim fico honrado pela nossa conversa anterior e, claro, isso é um espaço que muito ajuda a imagem do advogado, levar seu posicionamento. Muitas das vezes o advogado, quando ele não fala, as pessoas não sabem o que ele pensa, então é de fundamental importância o seu canal para transmitir um conhecimento que vai atingir também o público do jovem advogado, do acadêmico de direito, que tem dúvida para ingressar por esse mundo fantástico que é a advocacia, que muitos dizem que o mercado está saturado, mas eu digo que não. O advogado que se dedica, que é um advogado persistente, ele alcança, sim, um lugar a sol. Então, o mercado não está saturado. Então, por que tanta gente diz que ele está? Na verdade, é aquela história, que às vezes, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu serás. Muitas das vezes você se adequa a um meio que não é um meio que tem o mesmo valor, o mesmo pensamento, o mesmo sonho que você tem. Então, eu, pelo menos, poderia dizer que para mim não daria. O mercado estaria saturado. Eu venho do interior, da belíssima capital mundial da pimenta do reino, Mocajuba, mas eu consegui o meu espaço, não só na minha cidade, como no estado, como fora do estado. Mas por quê? Por causa da questão da persistência. Eu digo sempre, quando você pensa, você visualiza e você tem ação, você atinge o resultado, não importa. O importante é que você tenha Deus, a visão e, claro, pessoas que têm o mesmo valor que você. Então, eu sempre digo, sempre, em qualquer lugar tem alguém satisfeito. É lá que tem oportunidade para você vencer. Ok, as informações, né, que temos da sua trajetória, da sua militância, é o termo hoje mais utilizado, né, que descreve a atividade, o dia a dia, a dinâmica dos advogados. Temos alguns números bastante interessantes. Mais de 8.500 processos no seu nome. Não é que o nosso convidado está sendo processado, não, né? É que o advogado tem a responsabilidade, eu teve a responsabilidade de tratá-los, de trabalhar nos mesmos, né? Então, 8.500 processos em seu nome. É reconhecido pela defesa firme de consumidores e aposentados em todo o Brasil, importante destacar isso. Lidera um escritório com mais de 20 colaboradores, unindo técnica jurídica, gestão moderna e visão empreendedora. É justamente esse ponto aqui da visão empreendedora que eu quero que o nosso querido aborde. O mundo mudou. Praticamente aí em 20, 25 anos, nós tivemos uma mudança no cenário, né, na sociedade muito grande, visto que essa geração que a gente chama de geração Z, quando se deparam com algumas coisas que de 20, 25 anos atrás, elas ficam meio como se fosse coisa de outro mundo, tá? Então, se o mundo mudou, se a sociedade mudou, a advocacia também mudou. E quem não se adequa a essa mudança, corre o risco de ficar para trás. Com a ideia de visão empreendedora, né, de gestão empreendedora, quais as implicações que essa visão, que essa atitude, ela traz para o advogado, consequentemente para todo o seu trabalho? Tassiano, na verdade eu sempre tenho na minha mente, todo e qualquer ser humano ele deve estar em movimento. Desde quando o mundo é mundo, você tem que se movimentar. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos esses personagens bíblicos, eles se movimentaram. E o ser humano também. A visão empreendedora que você muito bem falou, eu entendo que hoje, uma pessoa que tem uma visão empreendedora, ela tem que ter uma visão de inovador. Tem que ser uma pessoa que inove. Acima de tudo, ele tem que ser uma pessoa humilde, para aprender e, claro, e se adequar a uma nova realidade. Você falou da mudança, constantemente está tendo novas mudanças. Hoje nós vivemos numa era o quê? Da inteligência artificial. Parece que é brincadeira, mas há 2 anos já vinha se falando. E há 1 ano
eu conheci um pouco da inteligência artificial. E quem eu entendo que não está se adequando, ou seja, que eu falei agora há pouco, aquele que não se adequa a uma nova realidade, eu não digo diretamente que ele fica fora, mas ele fica um pouco distante desse mundo moderno que você está dizendo. Quem imaginaria que hoje eu ia fazer uma audiência da capital Belém até Baião, uma outra cidade que acredito que fica a 240 quilômetros. Se eu não me adequo, eu tinha que ir lá para a comarca, sentar e fazer. Então o mundo ele está muito acelerado. Então eu comecei a viajar, como eu disse para você, me movimentar, ir para outros lugares, me conectar com outras mentes, e dessas mentes surgiram novas ideias. Porque a advocacia, na faculdade, eles não nos ensinam. Primeiro, marketing, venda, gestão, liderança. Ninguém te ensina isso na faculdade, só te ensina conhecer leis. Mas é aquela história que eu digo sempre, não basta apenas você ter fé, crer. Você tem que aplicar diariamente. E aplicar é isso, é buscar conhecer. Então, quando eu vi uma frase que me falaram que você tem que ser especialista generalista, e lendo vários livros de empreendedorismo, cheguei à conclusão que é muito importante você conhecer a linguagem de cada modelo de negócio. Então, na minha visão, como agora há pouco eu disse para um grande advogado, eu sim, comecei no criminal, mas eu entendi que o criminal ele é muito artesanal ainda, mas ele tem que ter muita energia. Doutora Amanda pode dizer, você tem que colocar muita energia. E muitas das vezes tu tem pouco resultado. Já na advocacia previdenciária, nem tanto. Aí não tem que ter tanta energia, mas você tem que ter uma visão de como eu posicionar, de como eu trazer esse cliente para minha base. Mas não basta só trazer, como é que eu vou fidelizar esse relacionamento? E depois eu entendi que todo cliente meu previdenciário ia ser vítima de empréstimos bancários. Então, eu tive que buscar esse conhecimento, que a Bíblia diz, no livro de Provérbios 4:7, investe tudo que tu tem no principal, que é o conhecimento. Se eu não sei algo, eu vou buscar a doutora Amanda. Se eu não sei me posicionar, eu vou buscar com você. Então, eu comecei a entender esse jogo. Se vários, vamos dizer, atores da literatura clássica aprendiam várias atividades, por que hoje nós não podemos, já que estamos em condições melhores, com tecnologia? Mas você tem que investir. E muitas das vezes as pessoas ficam com receio de investir no principal, que é conhecimento. Pagar para ter acesso, pagar para se posicionar como advogada criminalista, pagar para conhecer o direito previdenciário bancário. Então, primeiro foi essa visão. Depois que tive essa visão, eu tive que, primeiro, sozinho eu não consigo fazer. Muitas das vezes o nosso egoísmo nos atrapalha. Sem falar no medo. Por que, Tony, egoísmo? Porque nós achamos que só nós podemos fazer uma boa defesa. Só nós podemos fazer uma boa sustentação. Quando eu aprendi um princípio no livro de Êxodo, capítulo 18, que Moisés ele teve que treinar vários outros líderes. Como treinei a doutora Emirena, e ela treina outros. Porque problemas maiores vêm com Moisés. Problemas menores vêm com outros líderes para resolver. Então não é fácil você deixar de ter uma visão técnica de peticionar, passar a ter essa visão de marketing, de venda, de gerir e, acima de tudo, que é mais difícil, que é liderar. Porque as pessoas entendem que o líder ele tem que ser a referência, o líder é aquele que manda, o líder é aquele que impõe. Não. Eu entendo que o líder é aquele que serve mais. Quanto mais você serve, mais você motiva o seu time, a tendência é que o time possa trabalhar por você. Ok, enquanto o advogado aí falavam, uma série de gatilhos aqui disparando. Mas eu, pelo menos, vou aqui tentar trabalhar 3 gatilhos. Usou a referência, né, lá de Moisés e Êxodo, quando ele coloca os capitães de 10, de 50, tudo tal, né? Justamente, né, uma visão, né, de uma liderança, por que não dizer dinâmica, né, e descentralizada. Bom, nesse próprio livro de Êxodo, nós temos, talvez, pela primeira vez, a ideia de coração duro, de coração endurecido, que é no caso de Faraó. Podemos dizer que alguns profissionais da advocacia, né, do direito, têm o coração muito duro para mudanças? Claro, nós seres humanos, via de regra, nós não gostamos de que nos tiram da zona de conforto. As pessoas não gostam de sair da zona do conforto. E é o que a gente percebe no nosso dia a dia. Às vezes a gente pede para o nosso filho, quando completa a maioridade, para ir trabalhar, mas se tu dá o conforto, ele não vai querer sair. Mas os grandes homens e grandes mulheres, elas mudam de mentalidade no meio da dificuldade, se tu fores parar para pensar. Então, às vezes, o advogado aceita, ou ele vai ficando para trás. Aí ele vai colocar a culpa no sistema, colocar a culpa nas pessoas, colocar a culpa na família, quando, na verdade, o nosso destino é a nossa responsabilidade. Por que eu te falo isso? Porque eu mesmo me endureci no início para a inteligência artificial. Eu comprei um curso e larguei. Mas
eu tive a humildade de entender que é preciso me adaptar a essa mudança. E hoje eu te digo, se tu chegares qualquer coisa, Tony, olha, o que você acha? Eu vou olhar. Cheguei aqui e olhei para os teus livros. Eu amo o livro porque é uma mente, cada livro é uma mente de um homem sábio, de um homem que teve resultado. Porque as pessoas só me respeitam, eu respeito a doutora Amanda, se tivermos resultados. Sem resultado, ninguém te respeita. Mas a maior riqueza que nós carregamos é o conhecimento. A pessoa pode não gostar da doutora Amanda de você, mas vai ter que nos respeitar e nós vamos nos tornar o quê? Pessoas agradáveis. Então, não vale a pena endurecer o coração, como fez Faraó. Embora tivesse os 10 sinais, ele continua ali, mas diante de Deus não tem coração que permanece duro. O Nobre falou também sobre a questão do marketing. Mais do que nunca, os mais diversos profissionais mergulharam no oceano do marketing. Mas a gente sabe que para trabalhar, para construir a imagem, para que essa imagem fique consolidada e respeitada, né, por assim dizer, é preciso seguir um caminho, sem atalhos, o caminho que deve ser seguido para não se atrapalhar. E terminar no final tendo resultado inesperado ou negativo. Quais são os conselhos que você dá para o profissional que entende que precisa trabalhar, né, o seu marketing, essa questão da construção da imagem? Vamos a um contexto histórico na Bíblia. Para quem já leu a Bíblia, já ouviu falar de Jesus Cristo. Quando ele fez o primeiro milagre, o que foi que ele disse? Vai e não conte. Mas ele foi o maior marqueteiro de todos os tempos, o maior empreendedor. Por quê? Porque ele sabe o que tem no coração, doutora Amanda, do ser humano. O ser humano, ele é fofoqueiro por natureza. Vai e não conte. Né? Então ela foi e contou. Ela foi e contou. Marketing antigo, boca a boca. Se você é um jovem advogado, muitas das vezes foque naquela causa. Porque aquilo é uma oportunidade para te colocar onde? Em uma vitrine. E foi o que aconteceu muito comigo no início da minha carreira. Na minha cidade não tinha defensor público. E eu cansei de fazer audiência durante 5 anos, júri como defensor do ativo. Porque ali era uma escola de aprendizado. E eu estava ali para quê? Para aprender. E toda vez que eu aprendia, estando ali defendendo A, B, C, era uma voz que estava levando, tem um advogado ali, tem um advogado ali. Então, Deus me deu um estalo que eu fui para o presídio, chegava lá com o diretor. Tem como você tirar 10 pessoas para me atender que não tem advogado? Ou seja, qual é a regra do jogo? Tem aquela imagem de Jesus Cristo servindo os discípulos? Eu servia primeiro, para que hoje eu fosse servido. Toda vez eu atendia Tassiano, atendia João, Benedito, ia lá, mas claro, era intencional. Eu falava, olha, se perguntaram, falaram que eu te cobrei X. Na verdade eu não estava cobrando, mas eu estava atendendo ele, mas eu estava valorizando o meu serviço. E ao longo do tempo isso foi se espalhando como a história de Jesus Cristo que disse para a mulher, vai e não fale. Só que ele sabia se posicionar. A primeira cidade que ele fez milagre é uma cidade de rota do comércio. Porque na rota do comércio passa levando e trazendo informações. E o ser humano sabe como ele é. Ele vai no boca a boca. Esse é o primeiro ponto. Para quem atua numa cidade pequena, se você chegar, você se lutar pelaquela causa e gerar valor, um vai falando pro outro. E ao longo do tempo você tem que investir em conhecimento de como me posicionar. O que é que tem que fazer? Eu vou na rádio falar. Porque na terra de céu quem tem um olho é rei. Poucas pessoas têm um conhecimento do direito. Se tu pegares de 10 brasileiros, 9 não sabem o seu direito. Então, o oceano é o azul de oportunidade. Na rádio, numa roda de conversa, em uma reunião na igreja, em um evento, em um local como esse, se posicionar, aonde pedir, alguém quer aqui falar, dê sua opinião. Sim. E hoje com o celular na mão, não é como era na década de 40, se faz um cinema, década de 50, com uma câmera na mão. Com o celular na mão você pode ali contar a sua história do dia. As pessoas também são fofoqueiras porque elas gostam de saber o que você está fazendo. Sim. O que a doutora Amanda está fazendo? A doutora Amanda acordou hoje, fez a primeira audiência. Qual era o caso? Hoje eu postei um caso que foi um caso onde um cliente manteve relação com uma menina de 13 anos, mas foi consensual, tiveram filhos, viveram por 13 anos, por 3 anos. Será que aqui a lei e a justiça, quem que prevalece? A justiça ou a lei? Eu entendo que é a justiça. Porque penalizar alguém que viveu, embora sendo crime, mas a pessoa está olhando ali, mais de 12 mil pessoas que me seguem estão olhando. Se pensarem ou viverem por um caso como esse, deixa eu falar com o Tony Hebb, eu vejo ele postando. Então, se você não aparece, ninguém te conhece. Quem que vai contratar uma excelente advogada se ela vive na profundeza do oceano? Tesouro na profundeza do oceano não tem valor, teoricamente, porque ninguém conhece. Aí eu te pergunto, Tassiano, a McDonald's, tu achas que ela tem o melhor lanche do mundo?
Mas por que, doutora, ela vende? Porque ela aparece, investe milhões em quê? Na sua marca. Inclusive eu fiz uns hambúrgueres essa semana aí que foi uma maravilha, muito melhor do que o deles, né? Mas alguém conhece? Alguém conhece? Não conhece. Se não conhece, não vão comprar, porque sabe que ele é jornalista e não o empreendedor que faz os melhores hambúrgueres. Verdade. Entendeu? Então o advogado ele tem que entender, se ele não se posicionar, se ele não falar para a família que ele é advogado, se ele não falar no clube e não se portar como tal, eu entendo que ele não está se posicionando, está ficando para trás. Mas é justamente aí eu tinha anotado aqui uso da tecnologia, né? Sua exposição foi muito, assim, muito precisa e relevante porque é a realidade. E a realidade, eu costumo sempre dizer, a realidade não se adequa a nós. É nós que temos que se adequar à realidade. Mas uma coisa, advogado, que é muito visível isso, é que muitos profissionais, nós estamos falando aqui da área do direito, né, da advocacia. Então é nessa área que eu vou continuar aqui questionando. Que é muito visível que não utilizam e outros tentam, mas não sabem utilizar a tecnologia. A tecnologia está aí. A pergunta, o advogado, principalmente aquele que não tem condições de pagar, etc, tal, alguém. O advogado, a advogada, precisa dominar e fazer bom uso da tecnologia? Para e pensa. Eu tenho que me adaptar a um novo mundo. No mundo que é tecnológico. Se eu aprendi 5 anos um curso de direito, por que eu não posso aprender algo que vai me alimentar e vai me desenvolver? Nós, seres humanos, temos uma capacidade de aprendizado, mas nós temos que ter a humildade para ir buscar. Está na Bíblia, 4:7, provérbio, investe tudo que tu tem no principal. Não coloque empecilho, dificuldade por dinheiro, coisa do tipo. Se você pedir para alguém, provavelmente alguém vai te ensinar o básico. Do básico, vai aprendendo mais um pouco, tá aí internet. Mas as pessoas sempre tentam, algumas pessoas, colocar dificuldade, e por isso ficam se lamentando. E aquilo que eu digo, Tassiano, tem 2 tipos de dores. É a dor do crescimento, doutora Amanda, e a dor do arrependimento. Você vai escolher. A dor do crescimento, ela é passageira. E, consequente, vem a recompensa, que é a prosperidade. Agora, a dor do arrependimento é como uma tatuagem que tu vai carregar no teu peito para sempre. E vai para o cemitério do poderia, quase, por pouco, eu seria um bom advogado. Mas a culpa de quem é? Não é sua, não é da sociedade, é minha. Porque eu fui o quê? Preguiçoso, negligente. No filme O Lobo de Wall Street, uma das primeiras lições ali que eu esqueço ali o nome do Leonardo DiCaprio, né, no filme, uma das primeiras lições ali, eu vou pegar a lição pela metade, é mais ou menos, se posicione antes do mercado fechar, né, aquele negócio de venda de ações, né? O que um advogado, né, precisa fazer para se posicionar bem? Pare e pense comigo. Todo e qualquer negócio envolve relacionamento com pessoas. Sirva as pessoas. Um exemplo, teve problema recente, o maior desvio de recurso no INSS de aposentado e pensionista. Foi uma febre no Brasil. Verdade. O que você tem que fazer? Mergulhar ali. Hoje baixou no YouTube, deixa estudar como é que funciona esses descontos indevidos em aposentado. Desconto que começa todo dia a soltar uma pílula de 1 minuto, 2 minutos. Você é aposentado e pensionista, sabia que você pode ter desconto na sua aposentadoria? O que é que você tem que fazer? Pegue sua senha Gov, CPF, acesse, baixe o extrato de consignação e observe se aquele desconto é devido ou indevido. Vá além. Puxa o extrato da sua conta bancária e você vai ver se esse desconto é indevido. Se esse desconto for indevido, procure um advogado para resolver o seu problema. Imagina você fazendo esse conteúdo todo dia, todo dia. Você está se posicionando. Doutora Amanda, que é aposentada, vai olhar, esse advogado está fazendo. Esse advogado, eu tenho esse problema. Então se posicione. No interior, muito problema de energia equatorial. Então aproveite uma dor, transforme em uma oportunidade. Eu já fiz isso várias vezes. Eu vejo um problema, eu tenho que buscar uma solução. Quando eu busco uma solução, as pessoas me recompensam por aquilo que eu faço. Então, é você se conectar com outras pessoas que já vêm fazendo. Olha, essa ideia de posicionamento, trouxeste aí o exemplo do INSS, de fato, quem soube se posicionar diante do episódio, com certeza teve alguns resultados. O trabalho da imprensa é desse jeito. Por exemplo, eu acordo, aí eu já tenho mais ou menos o que nós iremos fazer. Então, Hanna, que está lá em Marabá, olha, faz isso, aquilo. Mas, de repente, surge uma outra situação. Ela ocorre, para aí e vamos mergulhar aqui. Aí, por exemplo, a nossa métrica ali do dia é de mais ou menos 35 a 45 mil, no normal. Mas quando a gente saca essas novidades, que a gente sabe que vai gerar, né,
o público, a visualização que a gente explora, aí isso dobra. É questão do posicionamento. Porque não interessa naquele momento você estar publicando coisas que ninguém está interessado, né? Então o jornalismo aí trabalha bem por essa praia aí. Agora, tem, a gente olhando também no seu trabalho, né, a questão das palestras. Fala um pouco dessa experiência como palestrante e é muito... Pelo menos eu percebo isso, que quase todos os advogados desejam, de certa forma, se tornar também um palestrante, participar de algum evento como palestrante. Fala da sua experiência e o que fazer para ser um bom palestrante. Olha, na verdade ainda serei um eterno aprendiz. A palestra foi algo que me despertou do que ponto? No interior, eu comecei a fazer júri, falar em público, então eu já comecei a ganhar habilidade, só que era muito treinamento. Todo e qualquer orador tem que treinar. Demóstenes é clássico disso. Se você não treina, você não tem como falar. Então, fiz vários júris, treinava, até hoje treino e vou viver a vida inteira treinando. E um belo dia deu a entender que eu queria fazer palestra, porque eu fui no evento no dia 23 de novembro, se eu não estou enganado, no Maranhão. Terminou lá a palestra e eu profetizei ali, fiz até um vídeo disso, eu dizendo que um dia eu voltaria ali como palestrante daquele lugar. Tudo bem, a primeira coisa é profetizar. Eu visualizei. E depois, o que eu tenho que fazer para estar ali naquele palco, para merecer? Você tem que fazer alguma coisa para merecer. E eu voltei com essa ideia, como lá no interior, a gente, na época, pagava 10 bolsas em cursinho, então minha esposa teve a ideia de que vou te vender no cursinho para te dar uma palestra da tua história. Porque eu, doutora, você, todos temos uma história. E quando a gente se torna uma pessoa independente, se diz uma história de sucesso, num país onde o índice de pessoas que não conseguem atingir é muito grande. Então eu fui lá, fui nervoso, mas fui, e dei uma palestra contando a minha história. Só que isso me deu mais do que coragem para fazer, porque eu precisava estar naquele palco. O palco, ele apenas te valida. O sucesso está nos bastidores que tu pratica no dia a dia. Então eu resolvi, comecei a fazer palestra, fiz lá em Baião, depois fiz em Mocajuba, e comecei a receber um convite. Por quê? Por que eu recebi o convite? Porque eu postava, me posicionava de uma universidade, que era para palestrar para um curso, mas na verdade qualquer curso que me chamava eu ia palestrar, porque era minha palestra direcionada a motivar as pessoas que eles poderiam chegar lá. Então eu comecei durante esse tempo, mas a dona do curso, que estava em Maranhão, que seria Rio Grande do Norte, eu não sabia do meu desejo, mas eu sabia que eu queria estar lá. Mas se eu produzisse aquilo que eu mentalizei, eles iam me observar. E todo o tempo hoje nós estamos sendo observados. E um belo dia, eu vindo de uma audiência, ia ter esse evento que eu ia participar, mas na plateia, ela mandou uma mensagem: olha, preciso que tu venha palestrar como nosso case de sucesso. Tava na estrada, eu freiei o carro, tá doido, fiquei muito alegre e tal. E falei, tá, mas como a vida nossa é tão corrida, que eu nem escolhi o tema. Ela só falou, tu vai palestrar esse tema, como crescer 5 anos em 1. E aí que eu me preparei mais. Porque uma coisa é você falar na sua terra, sim, outra coisa é você palestrar para 600 advogados em um estado diferente no Rio Grande do Norte. Então lá, usei as técnicas de júri, treinei e acredito que foi uma excelente palestra. Porque seres aplaudido por 600 pessoas levantando porque gostaram da tua palestra. Então depois veio as técnicas de como tu encantar uma palestra, usar ali aqueles gatilhos, como eu estou fazendo todo momento aqui com vocês. Eu acho que treine e busque quem já fez aquilo que você quer fazer ao primeiro começo. Advogado, mas aí eu fiz 5 anos, eu quero ser um palestrante bom. Eu fiz os 5 anos lá de Direito, eu passei na OAB. Só isso não basta para ser um bom palestrante? Olha, Tassiano, eu acredito que não basta, porque eu estou 13 anos e ainda quero mais. Hoje eu estou procurando uma fonoaudiólogo. Por quê? Porque algumas coisas eu quero ali equilibrar, buscando outros profissionais. Eu digo sempre, nós profissionais, nós somos lapidados por várias mãos. Porque várias pessoas passam ao nosso redor. Eu posso conversar com a doutora Amanda, aprender algo que ela pode me passar. Com você também, com a doutora Emirena também. Esse é o ciclo. A faculdade, ela te dá, em regra, um diploma. Para advogar é a prática e vários outros cursos. A faculdade não te ensina a falar. A faculdade não te ensina a fazer o marketing, a venda, a gestão. A faculdade ensina tu delegares. A faculdade ensina você a liderar. Então, claro que não é suficiente isso. Então, você tem que buscar. E o melhor caminho é estar ao lado de pessoas que já percorreram aquilo que você quer. Na sua avaliação, existe alguma tensão entre a geração
mais antiga e a nova geração, eu pergunto isso por ver em alguns momentos uns certos choques entre profissionais, né, do direito, né, de algum tempo, tendo que, usarei aqui as aspas, aturar a presença de um jovem, de uma jovem advogada que, entre aspas, era ele que tem mais tempo de advocacia, que entende que deveria fazer e não aquela que chegou agora, onde tudo, entre aspas, é mais fácil. Então eu vejo às vezes uma certa tensão, né, entre os mais antigos e os mais novos. Luciano, eu te digo uma coisa, tá na Bíblia isso. Investe tudo que tu tem no conhecimento. Infelizmente, nem todos estão prontos para investir, tem um ego do ser humano. Por quê? O conhecimento, para mim, não se adquire com o maior número de experiência, o maior número de anos, mas sim você buscar conhecimento. E como eu falei, se você não ter essa visão de se adaptar, de se inovar e ter humildade para aprender, você vai ficar para trás. É por isso que eu digo, eu particularmente, eu não tenho nenhum concorrente. Meu concorrente sou eu mesmo. Eu tenho que ser melhor há 10 anos, eu tenho que ser melhor que há 5 anos, que há um ano e que há ontem. É por isso que eu tenho que estar todo o tempo movimentando. Eu não tenho tempo para olhar quem não está gostando do meu trabalho. Eu não quero problema com ninguém. Eu só quero ser o melhor. Não quero passar a perna em cima de ninguém. Agradeço. E os mais experientes de idade, eu busco conversar para retirar algum conhecimento que na minha juventude ainda não tenho. Então, na minha visão, eu não tenho tempo para olhar se existe esse ego de vaidade. Isso não é um ego de conhecimento, é de vaidade, do meu ponto de vista. Porque a gente tem que respeitar, sim, as pessoas que têm o maior número de idade, que o que você disse dá como experiente. Mas ficar se batendo, trocando isso, não faz sentido para mim. Ok, só um momentinho aqui. Só cortar esse áudio aqui. Beleza. Ok. Já estamos aqui caminhando aqui para o final. Deixa só, pronto. Beleza. Ok. Retornando aqui, Caio. Bom, ainda nas anotações, né, que fizemos, as informações que extraímos acerca do seu trabalho, acerca da sua expertise, por meio, né, do seu trabalho, jovens na cidade de Mocajuba estão sendo inspirados. Inclusive, isso é visto nas redes sociais, nos engajamentos, nas interações, as pessoas testificando justamente nesse sentido, de que foram, de alguma forma, impactadas pelo seu trabalho. A motivação, a questão da prática real da advocacia. Então, essa relação, ser, de certa forma, um exemplo para essa nova geração, principalmente da sua cidade. Eu fico muito feliz, mas é aquela história. Às vezes as pessoas são tão carentes de alguém ou de uma liderança que quando aparece alguém que saiu daquela bolha, ele se torna referência. Mas isso também poderia inflar meu ego. Mas ao mesmo tempo eu digo, eu tenho que fazer por mim, pela minha família e pelos meus. Claro que inspira outras pessoas, porque eu digo, se deu certo pro Tony Ebe, pode dar certo para você. Mas você está disposto a pagar o preço que ele pagou? Você está disposto a acordar 4 horas da manhã para estudar? Você está disposto a renunciar a bebida, droga, farra e outras coisas para se dedicar ao estudo? Porque querer todo mundo quer, está na Bíblia, o preguiçoso muito quer e nada tem, o diligente tende a prosperar. Por quê? Porque ele tem que fazer acontecer. Então eu busco de todas as maneiras fazer o meu melhor e automaticamente isso acaba inspirando outros jovens, porque hoje na minha cidade tem muitos advogados que se inspiraram quando eu cheguei. Mas aquela história, eu precisava ali sobreviver. Eu não queria voltar ao meu passado. Às vezes eu digo uma frase que a minha mãe até me esculhambou, que odeia a pobreza. Odiar a pobreza não é odiar a pessoa, Sim. mas aquele espírito da pobreza. Pobreza emocional, pobreza material. Será que não é o direito seu não querer ser pobre? Será que não é o direito seu acordar, ter uma mesa farta? Será que não é direito seu poder viajar? Tu vai na Bíblia, tu olha Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Moisés, Abraão, Isaac, Davi, todas essas pessoas foram prósperas. João 10 diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus vai para te dar uma vida plena e abundante com sabedoria, conhecimento. Por que eu e você tem que ser pobre? Mas vai existir pobre, Jesus disse que vai existir porque é o preguiçoso. É aquela pessoa que não quer pagar o preço. Nada vem fácil. E a vida não tá nem aí. Se você não faz, ela não te entrega. Essa história de sorte
a sorte ela te procura quando tu se dedica a fazer o que ninguém faz. Ok, já chegando aqui no nosso término, mas antes, algumas informações, né? O nobre advogado, na qualidade de palestrante, já compartilhou a sua experiência com 600 advogados no Rio Grande do Norte, 200 advogados em Alphaville, São Paulo, 60 advogados em Minas Gerais. Ou seja, é um trabalho, é uma experiência que vai além, que transcende, no caso, o estado do Pará. Mas o ponto final o senhor é reconhecido, né, por unir fé, e ficou muito claro aqui nas suas abordagens, nas suas colocações, fazendo uso do texto sagrado, Moisés, e agora terminou aqui com Abraão, na proporção que o amigo falava sobre Abraão, eu lembrei, né, que realmente no caso de Abraão foi muita coragem, porque sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu sem saber para onde ia, né, mas saiu, né, teve essa coragem, essa disposição de sair. Então, ficou muito claro essa questão da fé, propósito e estratégia para transformar vidas por meio da advocacia. É possível mesmo? Claro que é. Imagina, por exemplo, no direito bancário, no direito previdenciário, no criminal. O doutor que atua no criminal, imagine você defender, e muitas das vezes, o inocente, que não teve a oportunidade de ser ouvido, de ter sido esquecido no cárcere. Quando um advogado atua, ele vem ali para transformar. Qual é o preço da tua liberdade? Está disposto a pagar quanto pela tua liberdade? Então, isso no criminal, tu pode colocar de volta para a sociedade um pai de família que foi preso injustamente. Ah, mas ele foi preso porque ele cometeu um crime, tudo bem. Tu pode defender ele para ele que tenha um julgamento justo, de não ser torturado, de ter direito a uma saúde, de ter um julgamento em um tempo hábil e não ser esquecido no cárcere. Tu acha que tu não está transformando uma vida, até mesmo um impacto numa família? Vamos ver no aposentado, numa pessoa que trabalhou a vida inteira para querer se aposentar e a máquina de indeferimento do INSS nega. Uma pensão, quando morre o pilar da família, que é um homem, muitas das vezes, essa mãe fica desamparada. Você acha que o que você vai fazer não vai transformar a vida dela para ela ter uma independência financeira? É por isso que eu criei aí a Carta da Liberdade Financeira para a mulher, a liberdade moral para o homem. Por que, Tony, isso? Porque um homem, meu avô dizia que homem liso é igual por aqui ninguém quer, é igual sarampo, para lá e para cá ninguém quer. Mas a entrevista que eu fiz durante esses 2 anos, para escrever meu livro, o sentimento de baixa autoestima dessas pessoas é fora do comum do homem. E da mulher é uma independência financeira, porque a Amazônia como um todo ainda é muito uma sociedade machista, onde o homem quer mandar no que a mulher quer comer, o que vai fazer. E quando a mulher vai pedir um dinheiro para o homem, ele diz, pra quê, mulher? Pra quê? Para todas que eu pergunto, o sentimento de impotência. Você viveu uma vida 30, 40, 50 anos para o homem, doutora, e no final você vai pedir dinheiro para comprar comida da rotina. E o cabra quer saber para quê. Aí imagina o papel de um advogado dando a ela a carta da liberdade. Eu digo que não é uma aposentadoria, é uma carta da liberdade. Por quê, Tony? Ela vai sair dessa prisão de justificativa. Para que você quer um dinheiro? Tenta pedir um dinheiro para tua esposa e tu vais ver a sensação de impotência. Agora um homem, a carta da liberdade moral, da dignidade dele, porque a mulher ela se aposenta com 105, um homem com 60. Imagina, 5 anos, porque tem mulher também que quando ela tem o dinheiro, ela manda na relação e o homem se sente ali o quê? Desmotivado. Como eu já vi cliente, doutor, não consigo colocar comida na mesa. Doutor, quando eu vou no banco com ela, eu vejo ela tirando, oh meu Deus, quando é que eu venho? Então, o nosso trabalho não é apenas entregar ali uma aposentadoria, mas entregar uma mudança de vida. Aí tu sai do previdenciário, vamos pro bancário. Imagina quando desconta o dinheiro na tua conta que não sabe quem te descontou. Imagina quando você está devendo no supermercado e você não consegue pagar aquela vergonha. O que a Bíblia diz? Quando você deve a alguém, você se torna escravo dessa pessoa. A moral dessa pessoa não está presa, uma prisão fictícia. Agora imagina o papel desse advogado defendendo o direito e resguardando, restabelecendo esse direito que foi violado. Você pagar por algo que não contratou. Tem cliente no nosso escritório que tem 10, 12 empréstimos. Tem cliente que chega no final do mês para receber, recebe R$100. Imagina como está o emocional dessa pessoa. E é por isso que eu digo, Tassiano, 3 pilares que cercam a nossa vida. O capital financeiro, o intelectual e o emocional. Mas quando você acorda, você quer o capital intelectual. Nós saímos para trabalhar. Você quer o capital financeiro, mas esquece do emocional. É por isso que a advocacia Tony Hebe, ela foca no emocional do cliente. Quando eu falo para o cliente, você não está me contratando, pagando honorário. Você está investindo na sua paz emocional, na sua tranquilidade.
E nosso papel é esse, transformar essa dor, esse sofrimento em um resultado de felicidade. E é por isso que eu acredito que a advocacia estiver alinhada com Deus. Eu digo que na vertical Deus, na horizontal a relação com o teu próximo. Então, a nossa fé com Deus, a nossa ética e o nosso propósito, que é transformar a dor desse cliente em um resultado de felicidade. É por isso que eu acredito na transformação de vidas. É isso aí. Aí concluindo suas considerações finais, mas eu gostaria que deixasse uma mensagem, né, que alcance tanto os antigos e os novos profissionais do direito. E quero, desde já, agradecer o propósito, por exemplo, desse trabalho que a gente vem desempenhando antes, especializado só em política e questões da história, e mergulhamos na área do direito. Inclusive temos a coluna no site chamada Jus Pará, que só no mês passado nós alcançamos 500 mil, né, de pessoas que acessaram essa coluna para ler textos de advogados, saber o que está acontecendo. O propósito, por exemplo, foi alcançado hoje, né, mais uma vez, graças a Deus, né, que é justamente termos uma linguagem simples, direta, objetiva, que as pessoas mais simples, ou as pessoas do povo, como já dizia lá os reformadores do século XVI, possam entender. E nós temos visto feedbacks muito importantes. Eu não sabia que tinha esse direito, não sabia isso, não sabia daquilo. Tem um advogado que você pode indicar, porque agora eu entendi que eu tenho direito, então isso é muito bom. Então, quero parabenizá-lo, né, por essa capacidade de tornar assuntos de uma área que tem uma certa complexidade em algo tão fácil e tão simples de digerir. Feito aqueles filé mignon bem bacana, né? Então, são as considerações finais, mas antes, um recado para os profissionais do passado e do presente. Luciano, eu agradeço, mas eu deixo a atitude de sugestão, né, aos jovens advogados que tenham paciência, tenha dedicação, tenha fé, perseverança, não regrida, porque não agrada a Deus, que a tua recompensa vem. E o jovem que tem uma visão, busque se aliar àquele que já chegou onde ele quer chegar. Por exemplo, eu quero me tornar um advogado do Tribunal do Júri. Faço amizade com a doutora Amanda. Carrego a pasta dela, vou onde ela quer. Ou seja, eu estou servindo ela porque o que ela tem vale mais do que ouro e prata, que é o conhecimento dela. E eu, como jovem, vou buscar. E eu, como advogado mais experiente, o conhecimento ele tem que ser modelado a todo momento. Eu não posso me acomodar, porque a vida, como diz no livro de Eclesiastes, ela é passageira. Ela é a todo momento dinâmica. Se você não se adequa, então tenha humildade para entender que eu já estou numa outra vibe, por exemplo. Mas eu não vou ficar aqui botando meus egos à flor da pele, porque eu com uma certa idade não faz sentido isso. Tudo é passageiro. Salomão diz isso, tudo é passageiro na nossa vida. Então, se eu ainda continuo na trincheira como advogado experiente, eu tenho que me adequar a uma tecnologia, eu tenho que estar em grupo de advogados para mim aí melhorar. Eu vou viver isolado? Mas se fosse para viver isolado, Deus não criava a mulher, deixava lá só Adão vivendo sozinho. Então, vamos se readequar, troca essa experiência que o conhecimento ele não morre. O que eu aprendi hoje, se eu passar para um jovem desse, ele passa para outro. Se eu morrer, vou sozinho, mas o conhecimento fica, o conhecimento passa. Então faz mais sentido os advogados serem unidos, tanto de gerações passadas como de gerações presentes, de gerações que estão por vir, para se tornar ainda mais uma advocacia aguerrida, fortalecida. Porque se prega isso, mas na prática não é o que acontece. A classe dos mototáxis são mais unida que a classe dos advogados. Mas por quê? Ego de vaidade. É o ego de não entender que a doutora pode macho. Torcer. Faz uma postagem tua, mostrando que tu tá numa fartura. Se teu um amigo íntimo vai lá, parabéns, Tassiano, gostei, mudou-se da coluna da política para focar num tema que abre a mente do cidadão, leva uma linguagem mais acessível. Quantos vão lá te parabenizam? Porque muitas das vezes o pastor ele não faz milagre dentro da casa dele para os seus, porque não vibram. Por isso tu tem que se afastar de energia o que é negativa. Então, eu entendo que essa união pode fazer a diferença. Torcer pelo sucesso do outro te dá sucesso. É a lei do quê? Da atração. Deseja para ti e deseja o bem para o próximo. Então é isso, meu amigo. Essa é a sugestão que eu deixo. É isso aí, então, muito obrigado mais uma vez, registrando aqui a presença da nossa querida advogada Amanda Paixão. Daqui a pouquinho eu estarei também conversando com ela.
apresenta aqui a sua equipe. Doutora Mirena, Doutora Max Mirena. aqui conosco também. Karl Marx. Karl Marx na gravação. Tá certo. Então, muito obrigado também a presença de vocês. Então, um grande abraço. Peço a você aí que comente, curta, compartilhe, apoie o nosso trabalho. Também, se gostarem, segue o Instagram, Tony Eb. Cuida. É isso aí. Valeu. Do Rei.